Agradecer o convite de poder contar um pouco de uma história recente, né? Eu queria que no início vocês sofressem junto comigo, mas a história tem final que caminha para ser feliz. Então pensem no seguinte cenário, né? Vou fazer uma foto do Hospital Albert Einstein em São Paulo. Vou dar uma dimensão para vocês. É um hospital que tem 15 mil funcionários. Na verdade, são um conjunto de 3 hospitais, são 1.300 leitos. Obrigado. E cerca de 9 mil médicos do corpo clínico. Por quaisquer rankings que se façam, em geral é considerado número 1 na América Latina. E, num certo momento, o conselho desse hospital falou: bom, precisamos inovar e vamos contratar alguém. E esse alguém acabou sendo eu, por alguns fatores que não cabem aqui. Mas o fato, eu entrei nesse hospital e eu nunca tinha trabalhado na área da saúde, e eu não sou novinho. Então imaginem o sofrimento de você entrar e centenas de médicos, todos de branco, enfermeiros, fisioterapeutas, microbiologistas, andando para lá e para cá, e você entra naquele lugar assim, você olha assim, daí você faz assim: o que eu vou fazer aqui? Estão sofrendo junto comigo? Sentiram a pressão? Todo mundo sentiu a pressão? Eu nunca tinha trabalhado na área da saúde. O máximo que meus 3 filhos nasceram lá. Essa era a ligação que eu tinha com a área da saúde. Então eu queria que vocês ficassem absolutamente desesperados como eu fiquei. Mas a gente tem que ter um pouco de, ao longo da vida, né? Algumas coisas a gente acha que eventualmente a gente pode fazer. E é um pouco essa história que eu vou contar para vocês, como a gente chama um outsider, alguém de fora, pode fazer um impacto no sistema de saúde, e é o que a gente tem tentado fazer. Mas é uma história, de novo, de sofrimento, né? E a questão fundamental, assim, por onde que você começa? Pensem em cada um de vocês. Todos já entraram no hospital? É um lugar simples? Tem pouco especialista? Tem pouco PhD? Então, essa é a minha situação. Eu estou lá, estou sofrendo. E, na verdade, a questão fundamental é tudo o porquê. Se você não tem uma visão muito clara do porquê, no caso do Einstein, criar uma área de inovação formal, contratar um diretor de inovação, que não é médico, que não é microbiologista, que não trabalhou em saúde, é porque algo está acontecendo. E o que está acontecendo? Tem algo acontecendo na área da saúde que precisa ser enfrentado de maneira não usual? Não, primeira coisa, coloquem a mão no bolso. O que está acontecendo com a área da saúde? Custos crescentes, inflação de saúde muito acima da inflação. Não é isso? Então os custos estão crescendo. E se você olhar os últimos 10, 15 anos, isso é uma questão matemática, a gente consegue olhar. Os custos absolutamente crescentes. E o que mais que está acontecendo na área da saúde? Tira as questões políticas, ministérios, enfim, o que está acontecendo no mundo na área da saúde? Tecnologia, muito obrigado. Existe uma revolução em curso e é de verdade na área da saúde. E provavelmente alguns estão ouvindo isso daqui e estão pensando: mas é verdade, isso daqui já ocorre faz tempo. Lembra como é que era 100 anos atrás? Basicamente, fazer uma cirurgia era um exercício, era um açougue, você estava lá e
Sangue para tudo quanto é lado. Hoje já tem cirurgia minimamente invasiva, os antibióticos que salvam vidas, as vacinas. Evidentemente, a evolução tecnológica veio ocorrendo há muito tempo na área da saúde, né? Tanto é que a gente vive muito mais hoje. Já pensaram na expectativa de vida hoje, vis-à-vis o que era 20, 30, 40, 50 anos atrás? Tem a ver com grande parte da nossa qualidade de vida, da nossa longevidade, tem a ver com inovação tecnológica. Então, isso já acontece e vem acontecendo. Mas daí tem algo mais forte que está acontecendo nesse exato momento, e que é, a palavra da moda é disruptivo. Então, a gente, lá no ICE, a gente acredita que o setor de saúde está no momento disruptivo. E a disrupção, eu já trabalhei em outros contextos, ela tem algo engraçado, que ela é ao mesmo tempo poderosíssima, transformadora. Mas o que acontece com o nosso dia a dia? A gente acorda, faz um café, come, vai no trabalho, e no dia seguinte faz a mesma coisa e parece que nada mudou. Não é isso? Talvez, né? Mas na prática, no mundo, quando a gente olha, eu vou entrar nesse detalhe agora, tem muita coisa acontecendo, né? Tem um negócio chamado inteligência artificial. Quem acha que isso daqui é uma coisa relevante? Levanta a mão. Quem acha que é uma coisa importante? Levanta a mão. Quem acha que é uma coisa transformadora e disruptiva? Que bom, então essa é a primeira coisa. Inteligência artificial não é uma coisa que vai passar, não é uma coisa que não vai ser transformadora, não é uma coisa que vai eliminar emprego, não é uma coisa que vai mudar a forma como o médico interage com o paciente, não é uma coisa de como o paciente vai cuidar da sua própria saúde, é transformador. E significa, por trás de inteligência artificial, tem um negócio chamado dados. E aqui, para quem é da saúde, assim, uma coisa extremamente relevante é a digitalização da saúde. E isso, aqui no Brasil, para ter uma ideia, só 20% dos hospitais estão 100% digitalizados. Tem 80% que não está. Nos Estados Unidos, já é 99,98% dos hospitais digitalizados. Mas nos Estados Unidos, há 10, 15 anos atrás, era só 20%. Então, tem uma transformação em curso, e a partir de agora, a medicina pode utilizar de dados, e em cima de dados é que roda a inteligência artificial. A outra coisa, robótica. Hoje, a questão é a seguinte: o que não pode ser substituído? Não sei se vocês já entraram numa sala de cirurgia robótica, mas basicamente um médico jogando videogame. Eu estou brincando um pouco, mas você tem uma série de pinças fazendo cirurgias extremamente complexas, eu diria, inclusive as mais delicadas. Para os homens, e eu não preciso falar muito disso, é a questão da cirurgia urológica. Todos preocupados? Usem o robô, prefiram que o robô te opere. E eu não vou dizer nem quais são as consequências, porque o robô é melhor que o ser humano, em coisas extremamente delicadas. Dava para imaginar isso? E quando a gente imagina, parece uma coisa que está longe. Mas a cirurgia robótica, ela começou aqui no Brasil há 10 anos. Há 10 anos atrás, hoje já tem centenas de robôs operando pessoas. E como é que funciona hoje? Na prática, você tem um cirurgião, o paciente é mais ou menos onde está aquela árvore, e ele vai olhando pelo videogame. Mas sabe por que ele está na mesma sala? Porque ainda existe um temor, porque na prática, em muitos casos, ele podia estar do outro lado do mundo, fazendo uma cirurgia num paciente aqui. Será que é ficção isso daqui? Será que isso muda alguma coisa na área da saúde? Outro fenômeno impressionante: o smartphone, o celular, a telemedicina. Isso daqui é totalmente transformador. A partir de agora é como se você carregasse o plano de saúde, um consultório,
o acesso ao médico, o acesso aos exames aqui no seu bolso. O número de empresas, tecnologias sendo desenvolvidas para rodar em cima de smartphones é absolutamente fenomenal. E aí vai desde diagnóstico, consulta, tratamento, acompanhamento e assim por diante. Será que isso muda o modelo tradicional? Qual é o modelo tradicional? Quando você tem essas ferramentas e o mundo investindo em cima disso. O modelo tradicional, você vai lá. Primeiro você espera ficar doente. Daí você vai ver o médico. E o médico te vê. Talvez ele te examine fisicamente, muitas vezes não. Ele pede para você fazer exames. Daí você volta. Daí ele, se precisar, ele pede para você ir ver outro médico. E se precisar, daí vem um outro médico, daí volta, daí faz mais exames, daí volta, daí começa o tratamento e assim por diante. Tudo isso pode ser hiper mega agilizado e mais ainda, cada vez mais com isso, a mudança fundamental é que está saindo do tratamento da doença para a prevenção. Porque você acaba sendo monitorado e pode ser monitorado o tempo todo. E você pode carregar todo o teu histórico de saúde no teu bolso. Esse daí é fundamental, salva vidas. Absolutamente salva vidas. O uso de dados e cada paciente, seu dono, efetivamente do seu prontuário, de tudo que está por trás, é transformador. Eu posso falar alguns dados da telemedicina no Einstein. Esse ano nós estamos fazendo 100 mil atendimentos à distância. O ano passado foram 40 mil, no ano anterior 7 mil, no anterior acho que 3 mil e depois algumas centenas. Então em 5 anos, isso aqui virou uma realidade gigante. E quem que a gente atende? Gente do Brasil todo. E tudo que você pensar, a gente tem teleneurologia, telediabetes, tele-UTI, telepsicologia, tudo. Sempre existirão aqueles que dirão, mas não é seguro, mas não pode ser usado. Isso vou usar uma palavra em inglês agora que fica mais unstoppable. Não dá para parar isso daqui. Alguns vão lutar contra isso, mas é absolutamente transformador na forma como os pacientes recebem o cuidado, como é que eles cuidam da própria saúde, como é que as pessoas e o sistema de saúde é remunerado e assim por diante. Genética e terapia celular. Impressionante, eu acabei aprendendo e adorando esses dois temas. A capacidade humana de entender o DNA está mudando também de forma absolutamente fantástica. Nos Estados Unidos já tiveram cerca de 15 milhões de pessoas já tiveram seu DNA sequenciado. Aqui no Brasil acho que umas 150 mil. Mas mais ainda, você consegue fazer correlações gigantescas com a sua predisposição para ter uma série de doenças, com a sua questão de tipo de evolução de saúde. É uma verdade assim, a gente pode negar ou não negar, mas o nosso DNA é parte fundamental da nossa saúde. E quantos aqui já tiveram seu DNA sequenciado? Pouquíssimos. 15 anos atrás, sequenciar o DNA foi um projeto de 3 bilhões de dólares, fazer o sequenciamento de uma pessoa. Quanto está custando hoje? Centenas de reais, centenas de dólares, dependendo se você faz o sequenciamento completo, genoma, exoma, painéis e coisas dessa natureza. Se não entendermos que isso é disruptivo, é exponencial e vai mudar a saúde, não entendemos o que está acontecendo na área da saúde. Terapia celular. Terapia celular, não sei se vocês entendem isso, é a cura do câncer. Eu não estou falando de tratamento do câncer. Em muitos casos é efetivamente a cura. O que significa? Você tira a célula do sujeito, faz uma edição genética e injeta essa mesma célula. Isso evidentemente não é uma coisa que está ampla, é caro ainda, mas efetivamente é isso que está acontecendo.
e está ficando barato. Bom, em função desse cenário, que é um cenário de grandes oportunidades, de grandes transformações, lá no Einstein tem isso na parede do laboratório de inovação que a gente criou. E aí, um pouco tentando definir essa visão transformadora da tecnologia, nós falamos, bom, não vamos criar uma diretoria de inovação, uma área de inovação no Einstein, para fazer o Einstein tratar melhor os seus pacientes. Apenas. Essa foto que está lá na nossa parede, fala o seguinte, nós estamos aqui para desenvolver tecnologias, para apoiar o desenvolvimento de tecnologias, para apoiar o desenvolvimento de soluções que têm um grande impacto para o sistema de saúde. É abraçar amplamente o conceito de Open Innovation, de inovação aberta. De repente, o Einstein fazendo parcerias com startups do Brasil todo na área de saúde. Não era uma coisa óbvia. Eu lhes prometo, lhes juro, de pé junto, que não era óbvio uma startup de 3, 5, 6 funcionários fazer um acordo de negócios, desenvolvimento tecnológico com talvez a maior instituição de saúde da América Latina. Mas a gente percebeu em várias áreas, inclusive uma que eu falei há pouco agora de sequenciamento genético, que havia várias startups no Brasil, e uma delas em Recife em particular, que estavam anos à frente do que o Einstein estava fazendo internamente. Nesse mundo de grande disrupção, de grande inovação tecnológica, ninguém consegue estar na frente sozinho. E nós optamos em nos abrir e fazer parcerias à torta e à direita, para cima, para baixo, para o sul, para o norte, para o leste, para o oeste, dentro do Brasil, fora do Brasil. O jogo competitivo mudou. E isso daí caiu, vou falar aquela, olhando na cara, acho que todo mundo vai saber, caiu a ficha. Todo mundo sabe o que é isso, né? Tem alguém novinho que não sabe o que é caiu a ficha? Ninguém, né? Cadê o pessoal que... Mas enfim, caiu a ficha para a gente. O jogo mudou. Para ser competitivo, não é simplesmente receber o paciente, fazer a cirurgia, a gente precisa desenvolver soluções de grande escala. Porque isso que é a tecnologia. Trabalhar com tecnologia é desenvolver algo que possa ser utilizado não apenas lá no Morumbi, no Einstein, no bairro do Morumbi, mas em todo o sistema de saúde nacional e internacional. Eu não vou passar por todas essas fotos, mas vocês estão entendendo mais ou menos o que a gente está falando com isso daqui. É uma visão que não foi uma visão óbvia, mas foi uma visão que foi construída e hoje é um consenso absoluto de como que a gente precisa trabalhar lá dentro. Então, foi criado um laboratório de inovação. É uma coisa não óbvia também, hoje nós temos quase 40 engenheiros e cientistas de computação trabalhando dentro do hospital. E o que eles estão fazendo? Desenvolvendo tecnologia. Que tipo de tecnologias? Mobile health, web, inteligência artificial, data science. E não é porque a gente está fazendo isso daqui as pessoas interessam. Isso é TI, isso não é TI. Isso é desenvolvimento de tecnologias assistivas, tecnologias que ajudam no diagnóstico, no tratamento, no cuidado do paciente. E aí aconteceu um outro fenômeno. Para trabalhar com inovação, você precisa de muita colaboração entre os profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, microbiologistas, biólogos, fisioterapeutas, com o pessoal da área de engenharia, ciência da computação, design e assim por diante. Não dá para jogar esse jogo só com um lado da moeda. E a gente não acredita que é uma questão de relacionamento à distância, é trabalhar junto. Então, nesses laboratórios, é um trabalho constante do pessoal de saúde, junto com o pessoal, digamos, da área de exatas, desenvolvendo novas soluções. Já foram desenvolvidos 2 dúzias de produtos que hoje têm grande impacto na área da saúde. Eu vou citar só alguns, porque eu não tenho tanto tempo, mas, por exemplo, a gente fez um projeto lá de teledermato com a Prefeitura de São Paulo, para fazer screening populacional, onde você não tem dermatologista, e esse laboratório desenvolveu a solução inteira em 4 semanas
e começou a colocar em uso nas UBSs da Prefeitura de São Paulo, da cidade. Nesse meio tempo, 60 mil pacientes que demorariam 6 a 8 meses para ver um dermatologista, viram isso num tempo curtíssimo. E se montou um banco de imagens, de cerca de 200 mil imagens de lesões de pele, e com isso já desenvolveu um algoritmo de inteligência artificial para fazer detecção automática. Isso é só um exemplo. Tem outras coisas, e aí eu adoro essa foto, porque são fotos dos jovens, dos talentos, e eles fazem toda a diferença na área da saúde. Esses daqui são engenheiros do ITA e da Poli, lá de São Paulo, não sei se vocês conhecem, a Poli é na USP, o ITA. Esses meninos, para quem é da área da saúde, um pouco mais de ciência, está olhando aquele 0,87, que é o ROC, que é a curva ROC, que determina o grau de precisão de um algoritmo de inteligência artificial para fazer detecção de câncer de próstata a partir de imagens de ressonância. 0,87 significa que esses meninos desenvolveram, junto, evidentemente, com os especialistas do Einstein, radiologistas, oncologistas, etc., um algoritmo que tem a capacidade de análise dessas imagens igual ou melhor aos melhores radiologistas do Einstein. Agora imagine quando você sai pelo Brasil afora e outros lugares, será que a gente tem aquela mesma qualidade à disposição? E mais ainda, quanto custa? E essa história do prêmio foi porque, no final das contas, eles foram testar o algoritmo deles numa competição mundial lançada por Harvard e ficaram em primeiro lugar, competindo com cerca de 300 equipes no mundo. E como é que funciona isso? Não sei se vocês sabem, conhecem esse mundo. Você vai lá e coloca um dataset, e todas as equipes do mundo testam seu algoritmo, e eles têm o gabarito, a resposta. E a inteligência artificial tem que dizer, e o 0,87 é o nível de aderência com relação a você tem isso. Então, parte da aposta, aqui um desses meninos, aqui o loirinho aqui, por exemplo, é engenheiro aeronáutico. Jovens, né? Então, assim, há esperança. A gente tem, eu não conheço tanto aqui o pessoal, mas temos faculdades de ponta aqui também, a PUC, a Federal, enfim, gente desenvolvendo tecnologia de ponta que pode transformar a área da saúde. Vocês já pensaram a dimensão de um projeto desse tipo, ou outro que eu falei de teledermatologia? O impacto que você consegue? Bom, eu não acabei, a ideia não é só falar dos nossos projetos, mas o que a gente acredita também é que existe uma força, uma transformadora na sociedade brasileira que chegou na área da saúde. A área da saúde, eu falo assim, ela passou ao largo da primeira revolução digital, que aconteceu no final da década de 90. Lembra quando tinha sol da bolha, .com, e-commerce? É como se o setor da saúde falasse, isso daqui comigo não aconteceu nada. No máximo você tinha um software lá para fazer um agendamento. O que aconteceu nos últimos 5 anos, o setor de saúde, eu falo assim, é o grande gigante adormecido que está sendo, vamos dizer, a palavra não é atacado, mas que está sendo, onde o pessoal da área de tecnologia falou, está digitalizando, eu tenho dados, e se eu tenho dados, eu tenho o que fazer. Então, lá no Einstein, eu sei que aqui também tem uma incubadora, a gente criou uma incubadora, e é interessante, o que a gente oferece para essas startups, e hoje a gente tem, só um dado, nesses últimos 4 anos, a gente já selecionou já avaliou mais de 1.200 startups de saúde no país inteiro. E para isso, é um novo tipo de atitude. A gente percorre o Brasil conhecendo empresas, conhecendo tecnologias, com as quais a gente possa interagir e trabalhar junto. Temos parcerias em Porto Alegre, Florianópolis, que em Curitiba já tivemos, Belo Horizonte, São Carlos, Campinas, Ribeirão Preto, Uberlândia, Recife, Fortaleza. Tem gente talentosa desenvolvendo tecnologia aqui no Brasil. O que as grandes instituições de saúde, e eu imagino que aqui é uma grande instituição, tem que fazer, abraçar e dar espaço para esse pessoal. No nosso caso, a gente oferece tudo isso, inclusive, o último ponto, investimento. Em alguns casos, a gente coloca dinheiro de verdade para apoiar as empresas.
Então, aqui é um pouco a visão, né, mas é um ambiente, o que vocês precisam, segundo um dos nossos vice-presidentes, a gente estava fazendo um evento, ele falou, o que vocês precisam? A gente vai dar tudo, casa, comida e roupa lavada. A gente quer apoiar, a gente acha que isso daqui é o futuro, é transformador, não apenas pela tecnologia, mas pela visão transformadora de fazer algo grande, algo escalável e assim por diante. Então, eu não vou entrar em detalhe, mas tem empresas que a gente trabalha hoje do Brasil todo, tá? Algumas estão incubadas lá em São Paulo, outras é uma incubação virtual. Isso está no nosso site lá, Eretz Bio, mas tudo começa com esses jovens, né? Então, jovens que a gente contratou para o nosso laboratório de inovação, jovens que a gente apoia, e jovens não são só de idade, mas são jovens de cabeça. A gente quer fazer uma grande transformação. Então, a gente procura gente que sabe pensar grande, que essa é a questão da tecnologia. A tecnologia escala. Se desenvolve uma tecnologia, ela vai resolver a vida de milhões de pessoas, né? Trazer talentos, gente que quer transformar essa área de saúde. Então, a gente começou a apostar em talentos. Então, quando a gente olha uma tecnologia, a gente olha as duas coisas. Qual a tecnologia e quem são os talentos que estão por trás delas? Eles têm brilho no olho ou eles não têm brilho no olho? Parece uma coisa meio soft, mas é verdade, é isso que a gente quer. Também não dá para trabalhar na área da saúde se a pessoa é movida apenas pelo dinheiro. A gente quer claramente empreendedores sociais, empreendedores da área da saúde que têm uma grande empatia e sabem que aquela tecnologia, que logicamente tem que ganhar dinheiro, ser sustentável economicamente, mas tem que ter uma grande empatia aí com o ser humano. Acreditamos na cocriação, teste rápido, que é essa lógica do teste rápido é quase o oposto da área da saúde. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar nessa área, o pessoal falava assim, Terra, que é o meu sobrenome, né? Olha, eu sei que você veio de outros setores, aqui na nossa área tudo demora. Aqui no ICE também, tudo demora. E a gente procurou romper, e tem procurado romper esse paradigma do que tudo tem que ser lento. A gente consegue lançar produtos e tecnologias com a cabeça do Vale do Silício. Já lançamos produtos em menos de 2, 3 meses. Já desenvolvemos tecnologias em menos de 1 mês. Esse senso de urgência, a gente acha que faz enorme diferença. Tem que ter usabilidade, porque as pessoas vão usar, e ser escalável, que eu já falei bastante. E no final das contas, a gente quer pessoas que vão para o mercado, vão para o Brasil e vão para o mundo. Algumas das nossas startups já estão migrando, inclusive, levando seus produtos para os Estados Unidos e para a América Latina. Bom, essa é uma frase clássica, né? Takes a village to raise a child. O que a gente acha que não dá mais para você ser uma instituição de ponta trabalhando sozinho. E parte da razão, inclusive, agradecendo novamente o convite de eu estar aqui, é porque a gente está sempre buscando colaborações de como trabalhar junto e como fazer novas tecnologias, novas soluções para o sistema de saúde. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar. Muito obrigado, espero que algumas lições sirvam para todos aqui, ou para alguns, e estou à disposição para se tiverem algumas perguntas. Muito obrigado. Uma das coisas da área de inovação é não ter medo de fazer pergunta, é se arriscar. Bom dia. Eu vi uma notícia no LinkedIn, acho que uma análise acho que foi da Boston Group ou uma outra dessas consultorias americanas, dizendo que curar um doente seria economicamente um prejuízo. Não sei se o senhor viu essa notícia e se poderia comentar sobre isso. Obrigado. Quem publicou esse estudo foi o Goldman Sachs, né? E é interessante, né? Porque eu acho que eu não li em detalhe, não me lembro, mas ele estava se referindo, inclusive, à imunoterapia, que é essa questão de terapia celular, que é uma forma de você efetivamente curar o câncer. Porque o câncer é uma doença crônica, no final das contas, né? E para a gente não faz sentido nenhum, na verdade, porque a grande questão é a qualidade de vida, né? Tem tanta coisa para se fazer, e quando a gente já fez o exercício aqui, era um investimento na qualidade de vida, né? Eu acho que o que foi dito é uma barbaridade, a gente não acredita nisso, a gente acha que a qualidade de vida é um grande caminho de investimento
E boa parte das coisas que estão sendo feitas hoje não é só para curar a doença, é para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então é um campo enorme. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Essas tecnologias têm efetivamente reduzido os custos, ou os custos há interesses gerais de se manterem elevados e apenas ampliar o volume? Acho que a sua pergunta é super pertinente, e o que eu posso te falar é o seguinte: a gente tem conseguido medir mais a efetividade do que eventualmente o custo, mas na verdade é falta de estudos sobre o impacto. Mas eu vou te dar alguns exemplos. Nós temos um negócio lá no AIS chamado Tele-UTI, onde os nossos profissionais de saúde, os nossos profissionais da nossa UTI, eles estão conectados. Hoje a gente já tem mais pacientes que a gente cuida, que estão fora do nosso hospital, mas que estão em outros hospitais do Brasil todo, e que a gente passa visita diária ou atende 24/7 alguma dúvida. Porque várias UTIs no Brasil não tem intensivista, não tem um pulmonologista, não tem um cardiologista, enfim, são médicos de clínico geral que às vezes, enfim, N razões eles estão nas UTIs. Eu não vou citar os nomes por questões de elegância, mas tem UTIs no Brasil que, por exemplo, o índice de mortalidade é 50%. O índice de mortalidade na UTI do Einstein é 0,7%. O que aconteceu? Em algumas UTIs, depois de 6 meses, a gente já conseguiu reduzir o índice de mortalidade em 70%. O nível de sequelas em casos de AVC em 70%, 80%, porque é a primeira hora, a primeira janela que você tem que ter um neurologista à distância tratando, enfim. Então, o impacto é gigante, não apenas psicológico, saúde, mas imagine o custo de uma pessoa ficar dias e dias numa UTI. Então, assim, eu acho que as novas tecnologias propiciam você levar medicina de excelência para o Brasil todo. E a gente acredita muito nisso. Uma das coisas que eu não sabia, né, mas eu acho que talvez vocês saibam, uma das metas principais do Einstein é diminuir o tempo de permanência do paciente no hospital. Hoje, apesar de a gente ter um hospital de altíssima complexidade, a média de permanência é 3,6 mais ou menos. E todo ano, nos últimos 10 anos, tem diminuído. Porque você tem que tirar o paciente do hospital, né? Isso não é uma lógica que permeia o sistema de saúde do Brasil. Evidentemente, não os bons hospitais, mas não é uma lógica óbvia. Então, assim, fazer algo desse tipo, que você consiga tirar o paciente das UTIs, significa que você não precisa construir novas UTIs, que foi o nosso caso. A gente fez um estudo, lá na nossa unidade principal, tem cerca de 720 leitos, né? A gente acha que nos últimos 10 anos a gente economizou a construção de cerca de 70 leitos em função das melhorias e redução do tempo de permanência. Via telemedicina, a gente pode levar esses mesmos conceitos para o Brasil todo, sem ter que construir uma unidade Einstein em outros lugares. Então, a tecnologia propicia que o conhecimento, know-how e atendimento instantâneo ocorra. Isso já é uma realidade. Então, de fato, a gente deveria fazer mais estudos agora para ver a questão de custo, mas, num primeiro momento, a gente está muito preocupado com a efetividade do tratamento. Nesse caso do projeto que eu falei de teledermatologia, a gente conseguiu identificar 300 casos de câncer de pele. E vocês sabem que no caso do melanoma, 6 meses é uma coisa incrível, né? Essa diferença que se pode fazer, você tratar antes ou até o momento que ele vai ver um dermatologista. Resultado para o paciente, a vida dele. Para o sistema de saúde, o custo de tratar um paciente oncológico em estágio mais avançados. Então, assim, a sua pergunta é extremamente pertinente. Eu acho que a nova fase que a gente vai estar medindo são efetivamente as questões de custo. Mas a gente tem uma percepção muito forte que ela já está fazendo diferença no custo e, com certeza, no tratamento e na qualidade assistencial. Microfone? Aqui comigo. Desculpa. Tratando um pouquinho aqui da questão da segurança no trabalho, mas mais especificamente, que a gente já tratou ontem das doenças, de outras questões, mas algo que ficou para mim foi a questão da dor. Porque, normalmente, as pessoas que sofrem acidentes ou que têm doenças
advindas do trabalho ou que são agravadas pelo trabalho, elas sofrem permanentemente com a dor. Como que está sendo os estudos dentro do Albert Einstein relativos à dor? Eu gostaria de saber um pouquinho. Eu não sou a pessoa para te responder isso daqui. Eu sei que eu posso falar assim, existe um grupo específico dedicado à dor lá, né? Com várias escalas, com várias maneiras, né? O que eu posso falar é o seguinte: olha, a gente está investindo numa empresa que isso, porque o meu olhar é mais da tecnologia, né? O que eles estão fazendo? É um software de inteligência artificial, isso para pacientes internados que perdem a capacidade de comunicação. Ele está gerando uma capacidade de entender, a partir das expressões, se a pessoa tem dor ou não tem, sem ter a resposta específica do paciente com problemas, principalmente neurológicos, né? Então, porque às vezes a gente de fato não sabe, né? Mas então, nesse caso, está investindo numa empresa chamada Hubox, né? H-O-B-O-X, de um pessoal que, interessante, eles estavam desenvolvendo a tecnologia para usar em caças. Um rapaz estava no pós-doc da Unicamp, na Suécia, e ele falou: não, isso daqui eu não quero trabalhar com isso, eu trabalho na área da saúde. Então ele está usando essa tecnologia para ajudar pacientes com total dependência neurológica, que vivem em cadeira de rodas, conduzir e ter autonomia a partir de microexpressões da face. Porque hoje os softwares são capazes de detectar, são centenas de expressões que a gente tem na nossa face, e o software consegue capturar isso daqui de uma maneira que ao olhar humano a gente não consegue. É impressionante. Depois se tiver uma oportunidade, olha, H-O-O-P-O-X, chama Hubox. Mas, enfim, eu não posso te falar especificamente sobre isso daqui. Eu sei que tem um grupo, se você quiser eu te passo, que lida com a questão da dor lá. Tinha ali. Acho que é a última pergunta, né? Tinha ali, né? Tinha uma última. Bem rápido, chegou alguma coisa nessa área de tecnologia por conta de um problema crônico, a questão da infecção hospitalar? Eu já passei muito apuro com parentes meus nessa parte. Aí você vê, esse hospital tem mais, esse tem menos, né? Mas eu vejo que é uma dificuldade enorme. Não sei se foi desenvolvida alguma coisa nessa área. Tá, é interessante. Infecção hospitalar realmente é um assunto muito sério, né? É um assunto que é objeto, é quase uma obstinação lá no Einstein. Isso não quer dizer que não ocorre. Isso é um desafio gigantesco de todos os hospitais. Mas, de novo, eu posso te passar esses dados, assim, né? E os nossos dados são públicos lá. O nível de infecção, por exemplo, trato urinário de catéter venoso central é 0,3%, 0,5%. Existem hospitais aqui no Brasil que é 15%, 20%. Você entrou no hospital, basicamente, a tua chance de sair com infecção é altíssima, né? O que existe muito forte hoje, na verdade, é você tentar detectar, e a gente investiu numa empresa de Florianópolis chamada Neoprospecta, para quem tiver interesse, e eles desenvolveram um software e uma metodologia de sequenciamento de DNA de bactéria para fazer um mapeamento do hospital para ver a propagação dessas bactérias. Nós estamos fazendo um estudo clínico que vai durar cerca de 1 ano para mostrar a efetividade disso daqui. Então, é um assunto extremamente importante e, de novo, a gente encheu uma startup lá de Florianópolis que está desenvolvendo uma tecnologia, olhamos, fizemos uma parceria e a gente espera que dê resultados. Mas é um desafio, e se der resultado, e já está dando, a gente acredita em alguns lugares, que é transformador. Porque o custo da saúde, pegando a pergunta do colega ali, é gigante. Você vai lá para operar o joelho e pega uma infecção hospitalar. Quanto custa o sistema de saúde? Para as empresas, para a família. Então, assim, a tecnologia faz diferença, e faz diferença. Nesse caso, essa empresa combina a revolução tecnológica no sequenciamento de DNA, nesse caso de bactérias, com técnicas de software e bioinformática de mapeamento do espaço físico de hospitais. Então, enfim, eu sou um grande entusiasta, como vocês viram, caminhando para um final feliz, e vocês partiram da dor que eu cheguei quando eu cheguei lá no hospital. Mas eu acho que tem uma visão muito clara que tudo está se transformando e a tecnologia, a inovação, o empreendedorismo podem fazer diferença. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês.
Muito obrigado.